Olá, pessoal. Então, como um exemplo do método dos mínimos quadrados, no caso de observações diretas, né, ou seja, repetições, n repetições de uma mesma grandeza, aqui a gente tem um exemplo que eu geralmente costumo passar em sala de aula, tanto na UFPR quanto no IFSC, em que eu atiro uma caneta para o alto e os alunos cronometram o tempo de queda, né, desde o momento que eu soltei a caneta até ela cair no chão. Então, os alunos fazem essa cronometragem simultânea, né? E aí a gente tem o caso de n repetições de uma mesma grandeza, né? No caso aí, o tempo de queda desse objeto, da caneta. No caso, as observações são simultâneas, né? Cada aluno faz ali utilizando o cronômetro do seu smartphone ou relógio. Então, se a gente tivesse na modalidade presencial, nós faríamos essa atividade em sala de aula, né? Aqui no caso eu estou trazendo o exemplo do semestre passado. Então, semestre passado a gente fez essa atividade com 10 alunos, né? Então a gente tem 10 observações, e aqui estão o tempo de queda registrado por cada um dos alunos, né? Então, variando aí de 1,07 segundos, então 1 segundo e 7 décimos, né? Até 1,62 segundos, então 1 segundo, não, 7 centésimos, desculpa, até 1,62 segundos, né? Então, na ordem de 1 segundo e 6 décimos. Aqui nós temos a média dessas 10 observações, então ficou aí em 1,31 segundos. O desvio padrão dessa amostra, então 17 décimos, né? Então, aliás, 17 centésimos, né? Relativamente elevado. E o erro padrão, né? Então 5 centésimos. No caso, o erro padrão, desvio padrão da amostra, dividido por raiz de n, o número de observações. Então, nesse caso, o 17 dividido por raiz de 10. Né? Então, 17 dividido por 3, mais ou menos. Ou o desvio padrão da média. Né? Então, aqui o desvio padrão da amostra, 17 centésimos. Aqui o desvio padrão da média, 5 centésimos. E aqui nós temos os resíduos em segundos, né, de cada um dos alunos em relação ao valor médio. Então, os resíduos ali em relação ao valor médio. E aí a gente nota que os resíduos, claro, né, para esses dois pontos mais extremos, né, o menor e o maior, ali na ordem de 2 a 3 décimos, mas no geral aí na casa dos centésimos, né, para os demais. Então aqui, um gráfico dos resíduos em relação à média, onde a gente tem o tempo de queda em segundos, e aqui o respectivo resíduo em relação à média. E aí cada pontinho azul corresponde à medição de um aluno. Se nós fôssemos adotar aquela regra dos 3 sigmas, né, utilizando o desvio padrão da amostra, nós íamos ter uma tolerância bastante elevada, né? Então, de 17 vezes 3, né, então ali na ordem do meio segundo, mais ou menos, para mais ou para menos. E aí, no caso, todos os alunos estariam dentro dessa tolerância, né? Então, ninguém foi meio segundo mais rápido ou meio segundo mais lento do que a média. Mas, claro, a gente olhando aqui o gráfico, né, a gente vê que tem claramente dois pontos mais anômalos, né, que é aquele 1,07 segundos e aquele 1,62 segundos. Então, se a gente fosse adotar como métrica o erro padrão, o desvio padrão da média, né, então os 5 centésimos, aí a nossa tolerância seria 5 vezes 3, 15, para mais ou para menos, que são aproximadamente essas retas em vermelho aqui, né, na figura, e aí nesse caso a gente, no caso, teria ali identificado dois possíveis erros grosseiros, né, na marcação. Claro que excluindo o mais discrepante, né, talvez o outro pudesse ser validado atualizando o cálculo da média com as observações restantes, mas enfim.
Aqui é mais para revisar mesmo, né, esses conceitos de média e resíduo e desvio padrão nas aulas anteriores. O que nos interessa aqui mesmo é o ajustamento disso, né? Ou seja, o valor médio, de fato, que a gente estimou nessa atividade. Então, a gente já viu que no caso de observações diretas de igual precisão, ou seja, todas as medições têm a mesma precisão, que foi o que a gente assumiu aqui, né? Então, a gente assumiu que todos os alunos teriam ali a mesma precisão, a mesma acuidade na marcação do tempo. A solução pelo método dos mínimos quadrados, pelo MQ, é simplesmente a média aritmética dos dados, né? Então, somar todos os valores e dividir pelo número n de observações, a média aritmética. Aqui a gente tem uma prova empírica, por assim dizer, dessa dedução que nós vimos, né? Por quê? Porque a gente viu que o valor médio foi 1,31. Então, o que, que nós temos? Aqui nós temos várias estimativas diferentes para o tempo de queda, desde 1,1 até 1,55, variando aí de 5 em 5 centésimos. A média estaria mais ou menos aqui no meio, né? Do 1,30 para o 1,35. E aí, para cada uma dessas estimativas, nós temos a soma do quadrado dos resíduos. Ou seja, a gente pega o resíduo, a diferença de cada observação, então de cada cronometragem de cada aluno, subtrai dessa estimativa que a gente está adotando, que não é a média, e eleva ao quadrado. Então, isso a gente tem o resíduo ao quadrado. Somando isso para todos os alunos, né, somando essa diferença ao quadrado para todos os alunos, nós temos a soma do quadrado dos resíduos daquela estimativa. E são esses valores que são apresentados, então, aqui nessa segunda coluna. Então, o que a gente observa? Que a soma dos resíduos ao quadrado, ela começa a diminuir do 1,10, né, ela vai diminuindo, 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 até mais ou menos 1,30. De 1,30, 1,3 até 1,35 ela aumenta. E daí em diante ela começa novamente a aumentar. Ou seja, a soma do quadrado dos resíduos, ela atingiu o seu valor mínimo entre 1,3 e 1,35, sendo que a nossa média foi 1,31. Né? Então, a solução por mínimos quadrados, né, a solução que minimiza a soma do quadrado dos resíduos, é algum valor entre 1,13 e 1,35. Por exemplo, o valor médio, né, de 1,31. Bom, e aí nós temos um outro gráfico aqui, onde a gente tem cada uma dessas estimativas versus a soma do quadrado dos resíduos. Então, aquela tabela plotada na forma de gráfico. Né? Então, as estimativas ali partindo de 1,10, né, até 1,5, a soma do quadrado dos resíduos correspondente, e já a parábola ajustada, né, porque claramente isso aqui está nos fornecendo uma parábola, não uma reta, por exemplo. E aí o próprio Excel já nos deu a equação dessa parábola ajustada por esses pontos, né? Bom, e aí aqui a gente vê, de forma gráfica, aquilo que já foi comentado, né? Então, a média, 1,31, ela está mais ou menos por aqui, né? Então, ou seja, visualmente muito próxima ali do ponto de mínimo dessa função, dessa parábola que foi ajustada. Lembrando que essa função é a soma do quadrado dos resíduos, né? Ou seja, a gente quer, no método dos mínimos quadrados, justamente achar esse cara, né? Achar aquela solução, né? Aquela estimativa que minimiza a soma do quadrado dos resíduos, né? Ou, em outras palavras, né? Aquele valor que melhor se ajusta aos nossos dados, né? Tendo os nossos dados, então aquele valor que mais se ajusta a eles, né? Mas se ajusta em que sentido? Que a soma do quadrado desses resíduos, então dessas diferenças dos valores observados em relação aos ajustados, seja mínima. Bom, se a gente tem a equação aqui,
da parábola, né, a gente pode obter o mínimo dessa função. Lá do cálculo vetorial, a gente deveria derivar e igualar a zero, né, a primeira derivada. Nesse caso, a nossa derivada ficaria o 2 passa para baixo 20x, menos 26,28x, então a derivada aqui 1, 26,28, e a derivada da constante, zero. Né? Então a nossa primeira derivada ficaria 20x menos 26,28. Se a gente quer achar o igual a zero, né? Se a gente quer achar o x, que minimiza essa função, a gente joga para o outro lado. Né? Então vai ficar 26,28 dividido por 20. Esse vai nos dar o valor x, que é o mínimo da função. Se a gente fizer aqui, ó, 26,28 dividido por 20, vai chegar em 1,31, ou seja, o valor médio. Então, uma outra prova aí que a média aritmética, de fato, é a solução por mínimos quadrados no caso do ajustamento de observações diretas. A rigor, a segunda derivada tem que ser positiva também, né? Para ser o ponto de mínimo e não de máximo. Se a segunda derivada for negativa, seria um ponto de máximo. Nesse caso, ficaria 20x menos 26,28 na primeira derivada. Aplicando a segunda derivada, menos 26,28 virou constante, né? Derivada zero. Ficaria a derivada de 20x, que é 20, que é um número positivo. Ou seja, a segunda derivada é positiva. Então, ou seja, de fato, a gente encontrou o ponto de mínimo dessa função. Então, esse é um exemplo bem interessante, né, que dá para se fazer em sala de aula. Enfim, que a gente consegue demonstrar na prática que, para o caso de observações diretas, ou seja, n repetições de uma mesma grandeza, a solução pelo método dos mínimos quadrados, a solução que minimiza a soma dos quadrados resíduos, é simplesmente a média aritmética dos dados.